um dos motes principais, né, quando o pessoal fala de produtividade, de negócios, né, que o pessoal fala muito é sobre o skin in the game, né, ou seja, ter a pele em jogo, né, você está realmente no meio da operação, tendo o risco, né, daquilo, se aquilo não der certo, você pode arriscar a sua própria vida, né, seus próprios ganhos, seus próprios negócios, seu próprio patrimônio, né, e ter isso, a pele em jogo é muito valioso, né, as pessoas, quando elas percebem que você, né, tá ali atuando, mas está apostando tudo, né, o tal do all-in, né, nessa expressão do poker, né, a gente usa, isso tem muito valor, né? Porém, nesse mundo de IA, né, as pessoas têm tirado um pouco a questão do skin the game, né, deixando as coisas automatizadas e não lidando com as situações práticas do seu próprio negócio, né, não lidando com as questões reais do próprio negócio, né, e se afastando, tendo tipo um afastamento, como se fosse um observador, né, agora estou observando o negócio funcionar, ele está automatizado, né. É interessante uma coisa que no Japão eu trabalhei em linha automática, né, de turno, e basicamente o que eu fazia é assistir a máquina trabalhar. Eu só via a máquina cortar lá, tal, não sei o quê, a única coisa que eu tinha que fazer é a cada 10 minutos eu tinha que pegar uma peça e avaliar se ela estava totalmente no tamanho que deveria. Eu tinha que fazer a montagem e também tinha contagem de peças, né, que eu tinha que trocar as lâminas, que as peças eram cortadas. Só isso, basicamente, o resto eu ficava analisando, né, eu ficava olhando as peças trabalharem, né? E é o que está acontecendo muito com muitas empresas, né, hoje em dia. As pessoas estão, basicamente, tentando automatizar o máximo possível da sua operação para ficar, né, sei lá, sentadas, tomando água de coco na praia e olhando as IAs trabalharem. Só que isso, né, eu comecei a fazer isso para várias coisas. A primeira coisa que eu pensei nessa questão da geração de conteúdo, né, eu vou pensar, vou começar a gerar o conteúdo de maneira automática, né, só que isso acabou me trazendo alguns problemas, porque eu comecei a ficar meio burro, comecei a ficar pensando, cara, eu não estou melhorando em nada, né? Minha escrita não está melhorando, meus pensamentos não estão melhorando, as minhas ideias não estão melhorando, então eu preciso de alguma forma mudar isso daí. O que acontecia é que os conteúdos ficaram um pouco sem alma, né? Um pouco sem a conexão com o real, a conexão com a minha percepção, e aí eu reverti. Tanto que agora, o que eu faço, né? Eu tenho meus agentes, né, que eles fazem o meu conteúdo espalhar para outras plataformas, né? Por exemplo, aqui no YouTube, eu gravo um vídeo de maneira autoral, né, pego um assunto, destrincho, né, com os meus pensamentos, eu penso melhor falando do que escrevendo, né, é mais rápido para fazer isso, então eu optei por essa opção, e aí depois, os meus agentes, eles vão transformar isso no post de Instagram, no post de LinkedIn, né? Mas aí já com o meu olhar, né? Já nada genérico, né? Já há algo com alma, algo com um toque de realidade, toque de percepção. Só que muita gente está automatizando os conteúdos, automatizando o marketing, deixando isso de lado, né? Priorizando a questão do, a, da automatização, né? E aí transformando todo o seu conteúdo, dos seus anúncios, né? As suas coisas basicamente sem alma. As pessoas percebem isso, né? Por mais que elas não tenham a noção exata que você escreveu aquilo com IA ou não, né? Aliás, tem aqueles exageros, né? Escreveu muito certinho é com IA, escreveu com travessão é com IA, né?
escreveu a famosa frase, né, não é sobre isso, é sobre aquilo, é com IA. Às vezes não é. Às vezes a pessoa se expressa daquela forma. Porém, né, as pessoas meio que têm um sinal ligado para isso. Um sinal ligado para empolhação, né? Esse cara tá com treta, esse cara aqui só tá fazendo isso de maneira automática para, sei lá, ter presença digital. Só que isso não funciona no final das contas. Por mais que a gente vá, né, igual a gente estava discutindo semana passada, por mais que a gente vá para uma época em que a gente vai ter que fazer marketing para a gente, de qualquer forma, você terá que ter contato com a realidade. Né? E não significa que, se os agentes comunicação são automatizados para fazer compras, não significa que o humano não vá, de alguma forma, consumir o seu conteúdo. Ele vai acontecer também, né? Como disse o Gary Vee, né? Vai ter os dois lados, vai ter o pessoal que vai ficar totalmente analógico, o pessoal que vai ficar totalmente no digital, né? E aí a gente vai ter que trabalhar no meio termo. A gente vai ficar no meio termo, né? Que vai ter as contas balanços, né? Por exemplo, tem coisas que, obviamente, eu vou automatizar na minha compra. Por exemplo, a compra do mês. Eu, quando tiver a oportunidade, vou automatizar, de ter o meu próprio carrinho, né? De um agente especializado nisso, e já saber, né, o que eu compro, né? Já saber o quanto eu gasto por mês, já saber o que está faltando exatamente para fazer a compra automática, né? Para eu, em 2 cliques, em 10 minutinhos, eu resolver o problema da compra do mês. Em vez de ter que ir no mercado, pegar o carro, ir no mercado, né, fazer toda a compra, voltar e tal, né, guardar as compras e tal. Seria ótimo se eu tivesse robô guardado as compras também. Ah, porém, por exemplo, eu quero comprar um computador. Aí eu não vou automatizar. Aí eu vou eu mesmo. Olhar as reviews, olhar as coisas e tal, para entender o que, que eu preciso e o que, que é bom para mim. Né? Por quê? Porque eu tenho interesse muito mais no computador que no computador mesmo. O computador mesmo pode ser, né, uma coisa simples. Agora, vai ter dona de casa que não vai querer fazer isso. Vai ter dona de casa que vai querer ir para a feira ainda, vai querer olhar, né, o alface, olhar a banana, olhar tomate, né, ver se tá bom. E vai querer pegar e vai querer fazer. Tem dona de casa que não vai estar nem aí, vai automatizar. Então, assim, a gente vai ter os dois públicos. Então, não adianta você automatizar tudo de uma vez só. A gente tem que saber que a gente tem que sempre ter o pé na realidade. Né? O Neil Patel, ele, nas métricas dele, ele mostrou que as pessoas que geraram conteúdo 100% com IA, empresas grandes, começaram a perder relevância, perder espaço, porque as pessoas não querem saber disso. Acho que nem próprios os agentes querem saber disso, no final das contas. Né? O Claude, por exemplo, a Anthropic, eles criaram um sistema de que eles vão cobrar mais para o pessoal que usa token para automatização, porque eles não querem que a gente fale com a IA deles, eles querem pessoas humanas, porque eles querem mais dados, né? Por incrível que pareça. Então, cara, assim, automatizar, usar IA para automatizar, beleza, só que o problema é o que você vai automatizar e como você vai fazer isso. E o ponto é, você não deve nunca deixar a questão, o core do seu trabalho, o core business do seu trabalho, você nunca deve deixar isso sem que você tenha um toque humano, uma percepção humana, porque isso vai ferrar o seu negócio no longo prazo, no médio e longo prazo. O que vocês acham sobre isso? Né? Coloque aqui nos comentários, né? Abrir uma discussão sobre isso. É muito importante a gente falar sobre isso agora, porque as coisas estão acontecendo e daqui a 2 anos a gente vai ter um mundo muito diferente. Né? Já deixe seus comentários, deixe seu like, né? Ative o sininho, porque todo dia teremos vídeo. E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda está achando que vai automatizar tudo e vai estar bem. Gente, um abraço. Fui!